Hello, galera! Estou aqui hoje a pedido de algumas pessoas que comentaram nos vídeos aqui pra gente falar sobre os gastos que a gente está tendo com o apartamento agora bem de início, né? Dia 15, faz 2 meses que a gente tá morando aqui. E assim, eu separei aqui porque a gente coloca tudo num caderninho, o que a gente tem que pagar por mês, com as datas e valores. E eu separei aqui o que a gente realmente gasta com o condomínio. E vou explicar cada um deles pra vocês entenderem melhor o que tá acontecendo. Que é tudo muito assim de supetão que foi acontecendo, que a gente achou que teria uns gastos menores, só que não, a gente tá tendo uns gastos bem maiores do que era pra ser. Então assim, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, se é novo aqui, seja muito bem-vindo. Me sigam lá no Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo. Dá um like nesse vídeo aqui, se você gostou do tema de hoje. Comente aqui embaixo, né, gente? Comente aqui se você quer mais alguns temas pra ser discutido nos vídeos, pra você saber sobre o apartamento. Primeiro de tudo, pra começar a história de como foi comprado o apartamento, foi o quê? A gente comprou ele ano passado, 2020, no meio do ano. Foi mais ou menos em julho. E eu assinei o contrato definitivo com a Caixa em setembro, beleza? No dia da compra do apartamento, porque ó, esse é a primeira que eu coloquei, ó, a entrada da MRV. Quando a gente foi comprar ele em julho, precisava dar uma pequena entrada para poder conseguir pegar o apartamento na minha renda. Como assim na minha renda? Gente, uma dica que eu acho que todos deveriam saber nesse mundo. Quando o vendedor quer vender para você, o corretor da imobiliária, eles querem o quê? Tirar o máximo de juros possíveis das pessoas. É o que eu entendo. Por quê? Quando a gente foi lá para fechar o contrato, o que a gente fez de imediato? Que ligaram pra gente ir lá fazer a simulação para dar entrada nas papeladas do apartamento. O valor que seria financiado, do salário, seria apenas do meu. Porque naquela época o Vilton estava trabalhando de Uber e a renda estava incerta por conta da pandemia, a renda dele caiu lá embaixo. Então assim, todas as casas que eu vi, apartamento, sempre a parcela do imóvel ficava na faixa de 900, 700 reais. Aí no apartamento que a gente está hoje, a gente declarou pro rapaz que o salário da renda era só de 1.500 reais, que era o mínimo que a Caixa precisava para financiar esse apartamento. E realmente, em carteira eu recebo na faixa, na média de 1.500 reais. Quando a gente foi comprar ele, a gente falou pro rapaz, a gente quer passar o financiamento em apenas um salário, que seria o meu, porque o meu salário era teoricamente menor. O que acontece? O meu salário de 1.500, a parcela ficava em torno de 450 reais, 500 reais. Se eu juntasse a parcela do Evilton, o salário, não é bem o salário, né? Mas a renda dele de um mês que ele fez nos últimos 3 meses, que era 1.000 reais a mais, a parcela do apartamento ficaria em torno de 600 a 700 reais. Você viu a diferença, né? Aí o Evilton falou pro rapaz, não, a gente não vai querer fechar negócio se você não passar na renda da Carol. Foi isso que eles fizeram. Sei que no final das contas eles deram um jeito nisso e a gente teve que dar mesmo assim a entrada do apartamento. Por quê? Quem comprou apartamento antes, muito antes da gente, alguns anos atrás, pagou as 48 vezes da entrada do apartamento, porque tem a opção de 48 vezes parcelar essa entrada. Só que como eu tava meio que em cima da hora, teoricamente, eu tive que dar uma entrada na entrada da parcela. O que foi a entrada? Da entrada foi o nosso carro que a gente tinha vendido na época. Pegamos essa entrada, demos na entrada. Tá conseguindo raciocinar comigo? Pegamos a entrada, demos na entrada e parcelamos o restante que ficou da entrada. Então a minha entrada ficou é parcelas decrescente. Então ela começou teoricamente com 600 e poucos reais e vai terminar em 400, entre aspas, porque tem um reajuste mensal bem alto nessas parcelas da MRV,
que minha parcela está um absurdo. Teoricamente, minha parcela deveria já estar em 650 e eu estou pagando quanto? Lá, R$771. Foi a última que a gente pagou. A nossa entrada é essa, R$770 no turno. Nunca sai de 700. Se não fosse o reajuste, a gente estaria pagando 600 e pouquinho. Qualquer coisa, dúvidas, eu vou responder melhor em outros vídeos, porque essa entrada é complicada. Eu preciso estar comigo para responder também, porque eu não sei muito bem. Não lembro muito bem o que aconteceu naquele dia lá, que o cara, pra mim, falou que esse reajuste seria de coisas de centavos ao decorrer dos anos que a gente fosse pagar, né? Mas, teoricamente, estamos pagando as 48 parcelas de 700 e poucos reais. É uma facada. A segunda conta que a gente tem aqui do apartamento é o quê? O condomínio. O condomínio foi como? Foi feita uma assembleia pra gente fixar alguns pontos que deveriam ser discutidos e foi pago de imediato. Na verdade, a primeira parcela do condomínio a MRV pagou pra gente. O síndico, não sei o que aconteceu lá, que ele fez, que a MRV pagou a primeira parcela. Então a gente pagou a segunda parcela do condomínio, que incluía o relógio de água, de gás. E na primeira parcela, se a gente fosse pagar, a gente ia pagar um kit enxoval, que seria para deixar ali pro refeitório do pessoal que trabalha aqui, do zelador e da faxineira, e algumas coisas para salão de festas, que é freezer, micro-ondas, essas coisas, sabe? Então, tipo, seria essas coisas para lá. Aí ficou dividido entre os 128 condôminos, R$60. Foi pouquinho. Mas daí o relógio de água e de gás foram os mais altos, que o condomínio normal fecharia em, se não me engano, R$150 no mês a R$200. Só que por conta desses dois relógios, a nossa parcela ficou em 460 de condomínio. Por isso que eu falei, foi um gasto assim que a gente não estava planejando, de R$460. Eu imaginei que o condomínio seria no máximo 200, 250. Então a gente teve o dobro do valor para pagar. E isso são 3 parcelas. Lembrando que a primeira a MRV pagou, a segunda a gente pagou agora, esse mês de maio. E vamos pagar em junho a terceira parcela. Daí, teoricamente, julho a parcela baixa e a gente volta a pagar na faixa de R$200 ali. Que é o que eu tinha esperado, né? A terceira conta que a gente tem no apartamento é a parcela do apartamento. Sim, a parcela. Como eu falei pra vocês, a gente pegou e financiou o apartamento somente na minha renda. Então, a minha parcela do apartamento é bem baixa. É muito mais barato que um aluguel. Por isso que eu digo, coisas que a gente deveria saber antes de comprar. Se a gente não tivesse batido na tecla para passar na renda mais baixa, e como eu e o Vilton não é casado no papel, né, a gente tem só união estável, que juridicamente o estado civil fica como solteiro, né? Aconteceu que passou na minha renda de 1.500 que a gente fez no começo, e ainda incluiu mais um filho, um dependente, então ficou renda baixa de uma mãe solteira, entendeu? Aí minha parcela ficou em quantos? R$470. Só que nessa confusão de entrega das chaves, não entrega, tem uma parte entre a MRV e a Caixa, que se a MRV não dá ok para a Caixa, que foi finalizado a obra, a Caixa não disponibiliza ali a parcela automaticamente da habitação. O que aconteceu? Mês passado, que era abril, a parcela se confundiu. Abriu a parcela na habitação, dos meus 400 e pouco, e na Caixa estava descontando juros de obras ainda, que era 200 e alguma coisa, 200, R$300, alguma coisa assim. Ficou lá em aberto. Eu depositei o valor de juros de obra, se estava aparecendo lá para mim no aplicativo da Caixa juros de obras, eu paguei aquele valor. Mas na habitação estava lá que estava disponível a primeira parcela do apartamento. O que aconteceu? Depois o pessoal aqui ter ligado pra Caixa, tudo, pra ver o que estava acontecendo, pra MRV e tudo, né?
como eu paguei aquele valor no mês passado, ficou um saldo devedor para esse mês. Então, como eu paguei, acho que R$300, se não me engano, R$300 no mês passado, do juros de obra, ficou um saldo devedor de 100 e poucos. O que a Caixa fez? Ela jogou na parcela do mês de maio. Então, ficou os 400 e pouco, mais 100 e pouco para pagar esse mês. Então, assim, a parcela do mês que a gente pagou, já foi já ali, olha lá, 598, R$600, por conta desse saldo devedor que ficou. Aí as próximas serão os 400 e pouquinho. Que daí, tipo, os 3 primeiros meses pra gente são os piores meses, assim. Então calcule que você tem que ter uma reserva aí de 6 meses pra você poder ficar tranquilo no apartamento. Porque eu acredito que quando acabar a parcela dos relógios, né, que a gente comprou, eles vão querer acrescentar uma outra coisa, fazer uma outra coisa pra melhoria do condomínio. Então pode ser que aumente, entendeu? Aí, questão de luz. Luz, usamos bastante furadeira. Eu acho que usamos pouco ainda, mas usou bastante. A gente tipo, eu falei desde da casinha, a gente gasta muita luz com chuveiro, porque a gente toma banho demorado. E isso, assim, é uma coisa que a gente tenta não ficar tanto tempo no chuveiro, mas a gente acaba ficando e isso vai à luz. Por mais que o chuveiro é 220, acho que gasta um pouco mais. Mas a gente usou bastante furadeira aqui também, então a nossa luz esse mês beirou quase R$200. Ela veio 166 de luz pra pagar agora no final do mês. Eu achei um absurdo, porque a gente pagava esse valor lá na casinha quando a gente tinha máquina de fazer estampa. Eu achei muito caro, mas eu acredito que seja por conta da furadeira, e esse valor tá contado 40 dias. Não tá como 30, tá 45 dias, se não me engano. Eu não sei o que a Copel fez a vida, mas ele jogou 45 dias pra pagar. Daí eu acho que a próxima vem 30 dias, sabe? Aí ficou esse valor absurdo. A água, a primeira água não veio ainda no nosso nome, porque eles colocaram o relógio faz pouco tempo. A gente pagou pra usar o castelo rateado, né? A taxa mínima aqui do Paraná, que é R$75, a taxa mínima. Cada um daqui gastou esse valor, R$75, que veio escrito junto com o condomínio. Aí eles colocaram mês passado o relógio de água. Então, teoricamente, eu acho que pro mês que vem, mês de junho, vai vir a água nossa, né? Do que a gente gastou. Mas eu acredito que a gente vai gastar aí a taxa mínima, que é de 5 metros cúbicos. Porque a gente não gasta tanto assim, né? A gente toma banho só e lava pouca roupa, porque a gente não suja tanta roupa assim. Então eu acredito que vai ser menos água. E gás. Pra quem não sabe, condomínio de predinho, normalmente o gás é encanado. Então ainda não chegou nenhum boleto pra gente de gás. O pessoal do condomínio, a gente fica só acompanhando o grupo do condomínio, mas o pessoal do condomínio falou que o gás está para vir pro mês que vem. Tipo, eles deixaram correr não sei quantos dias ali pra gente pagar o gás. Mas pessoas que eu converso gastam na faixa de R$13 por mês, 14, 20, sabe? Não gasta muito. Então, acredito que vai vir aí na faixa de uns R$30 de gás. Pra muito, porque eu só cozinho assim pra almoço e janta. E quando eu faço feijão, eu faço aquela panelaça de feijão, congelo tudo pra semana, sabe? E eu não tenho forno a gás, meu forninho é elétrico. Eu raramente uso meu forninho elétrico também. Então, pode ser que venha aí uns 15, R$20. Eu ainda não tenho certeza. Mas é isso que eu tenho de continha. Eu nem cheguei a fazer a soma total desses valores, mas eu acredito, ó, 600 mais 400 dá 1.000, 1.700, 1.800, 1.900, vai dar uns 2.100 de conta do apartamento por mês. Imagine. É claro, assim, o que vale ressaltar aqui é que a gente aqui do Carmelo são apenas 128 apartamentos. É muito pouco. Cada bloco tem, quer ver? Cada bloco tem 16 apartamentos. Cada bloco. Aqui é dividido com 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B,
4A e 4B. Cada um tem 16 apartamentos, cada bloco. Então assim, é pouca gente para pagar os gastos. Acredito que aqueles condomínios enormes com bastante apartamento, esses números vão ser bem menor para vocês, porque é mais gente para dividir. Então quanto maior quantidade de apartamentos, fica mais baixo esses gastos no condomínio. Não consigo esclarecer muitas coisas, porque muitas coisas eu não entendo. Esse negócio de juros, de que aconteceu, porque também não lembro às vezes muito das coisas, mas a gente tem um gasto aí de R$2.100 por mês do condomínio no momento. É claro que quando a parcela abaixar e o condomínio acabar esse valor exorbitante, e a luz também acredito que vai diminuir, vai ser bem melhor, né? Vai ser bem mais leve, que daí eu acho que vai ficar em torno aí de R$1.500. Eu acredito eu. Então, assim, os primeiros meses são os mais difíceis, mas mais pra frente vai começar a ficar mais leve. A gente vai poder começar a mexer aqui no apartamento, colocar as coisas que a gente quer, pintar as paredes, né? Que é o mais em conta. Aí que a gente vai começar a deixar a casa no nosso jeitinho, mas por enquanto não dá, porque realmente a conta fica muito alta. E agora eu vi que começou a trabalhar fora, então assim, o nosso orçamento fica limitado. A gente tem que sempre estar mantendo ali, ó, firme assim, na ponta do lápis o tempo inteiro, pra não perder as rédeas, sabe? É difícil, gente. Todo mundo fala que pra gente conseguir o nosso sonho, a gente tem que dar uma penada um pouco, dar uma sofridinha um pouco, pra depois tudo valer a pena. Olha, era uma coisa assim que eu nem imaginava, nem passava pela minha cabeça conseguir comprar uma casa própria tão cedo. Porque a gente perdeu tanto dinheiro, a gente fez tanta coisa que não dava certo, tudo, e a gente tava meio desacreditado já. Era uma coisa que a gente nem tinha em mente, mais em ter assim tão rápido. Mas Deus é tão bom que as coisas aconteceram assim de forma tão natural que vocês não têm noção. A gente vendeu o carro, que era uma coisa que tava meses e meses pra vender e nunca vendia. Daí quando a gente desistiu, vendeu o carro. Aí a gente ia pegar um outro carro no lugar do carro, o dinheiro do carro. Só que daí eu vi, falou, vamos esperar pra comprar uma casa. Fomos atrás de casa, não deu certo, porque as casas eram um valor mais alto pra entrada, e a entrada não se parcela em casa normalmente. Aí pegamos, deixamos quieto. Daí por um acaso o Vilto mandou mensagem numa mobiliária, se não me engano, no Instagram, e o rapaz apresentou esse empreendimento, que é o da MRV, o Carmelo. E era assim, numa região que eu sempre quis voltar a morar, que é aqui onde a gente tá hoje. Que quando a gente casou, a gente veio morar nessa mesma rua, no condomínio. Eu ainda brinco com o Evildo que a gente voltou desde o início, onde a gente não deveria ter saído. A gente ficou batendo a cabeça por aí à toa, sabe? Então assim, Deus é muito bom, Deus sabe o que faz, tem que ter paciência. Levou, se não me engano, 6 anos. Levou 6 anos para Deus conseguir colocar esse lugar na nossa vida. 6 anos. Então assim, não se preocupe se você não encontrou o lugar, se for difícil pagar as contas, se é muito complicado, que nem era uma conta bem alta que a gente sabia que a gente ia pagar. Mas se Deus colocou nas nossas mãos, é porque a gente consegue. E olha, a gente tá conseguindo. Cada mês que passa a gente tá se superando. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade do vídeo, desse bate-papo. Não se assuste com os valores, porque provavelmente você também vai passar por isso. Mas você vai conseguir, você vai correr atrás de ganhar um dinheiro e vai conseguir pagar tudo certinho. A gente sempre dá um jeito, tá bom? Um beijo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.